E Dona Fonseca, Dona Luísa. Boa noite. Bom, vou acostumar esse pessoal. Tá na hora, tá na hora. Pô. Vou ficar preocupado para esperar mais gente vir, não. Olha só. Hoje vai ser difícil, talvez, porque são muitas páginas, entendeu? Então, provavelmente vai ser difícil. Então, a gente pode fazer até onde que der, que a gente sentir que está dando e tal. E aí, depois, a partir, a gente faz amanhã. Entendeu? Complementa amanhã. Bom, então vamos lá. Amanhã já não tem outra coisa? Tem, mas complementa, empurra outra coisa para outro dia. Porque essa aqui é bom fazer, ficar junto, né? Vamos lá, então. As raças espirituais japonesas, na história da Igreja Messiânica Mundial, ela veio nascendo há algum tempo, no decorrer dos nossos escritos, postados no Facebook. Essa necessidade vai ficando clara nos 3 últimos escritos nossos, que foram postados. Os títulos eram os seguintes: para os que defendem a existência do trono de Kyoshi-sama, em favor da raça Yamato na liderança da Igreja Messiânica Mundial, e urgente, urgentíssimo. Neste terceiro, ou seja, urgente, urgentíssimo, houve até uma solicitação para que nós abordássemos sobre as raças espirituais no Japão, do ponto de vista espiritual, a fim de que nós pudéssemos compreender melhor a situação que vive a Igreja Messiânica Mundial atualmente, diante de suas crises institucionais e lideranças, bem como do seu pouco desenvolvimento. Esse também é um grande ponto, né? O Messias Meixo-sama, na introdução do seu ensinamento, chamado A Formação do Povo Japonês do Ponto de Vista Espiritual, que é de uma organização messiânica, né, chamada Compilações, ou pelo menos eu estou chamando de Compilações, e fala o seguinte: o que Meixo-sama diz? Antes de iniciar esta narrativa, é preciso deixar bem claro que os assuntos a serem focados não se encontram registrados em lugar algum. Então, o que ele vai falar, ele já está dizendo, não se encontra em lugar nenhum. Trata-se, portanto, de um relato de caráter inédito. E como japonês, penso ser necessário, meus compatriotas, conhecerem a verdade sobre seu povo, verdade sobre a qual só agora tenho condições de discorrer a respeito, só agora. Os pontos que abordarei são delicados e poderiam ter gerado interpretações equivocadas caso fossem levados ao conhecimento público antes do término da Segunda Guerra Mundial. Claro, tinha coisas envolvidas ali. De modo geral, tem-se consciência de que as antigas narrativas históricas sobre a origem do Japão
fundamentam-se em fatos mitológicos bastante difíceis de serem interpretados pelo senso comum. Bom, no intuito de facilitar a leitura deste trabalho, vou apresentar os períodos de história japonesa, os imperadores japoneses e alguns artistas. Tá? Então, vamos lá. Os períodos, e depois eu vou botar os fatos marcantes, em determinadas datas. Tá? Os grandes períodos, primeiro eu vou falar os grandes períodos. É claro que é muito difícil, porque é preciso assim, registrar muito, são muitos dados, às vezes, que as pessoas não têm. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, é duro. Mas vamos lá. O primeiro período, que é o chamado Jomon, ele vai desde 11.000 a.C. até 300 a.C. Nossa, é enorme. 700 anos. Não, 11.000? 800 anos. Né? 11.000 até 300? Não, muito mais, né? Muito mais. Nossa senhora, estou fazendo conta errada. 10.000 e cacetada. 11.000 até 300. Então você viu quantas eras da noite, eras do dia, passou, esse é o Jomon. Bom, acho que eu ia falar os períodos, mas vai ficar tão complicado, vamos devagar. Então, nesse período de Jomon, o que aconteceu? É claro que antes de 4.000, foram 11.000, mas antes de 4.000, aí é coisa de chegar à Terra, começar a se formar, vamos dizer, em determinado sentido, né? Não no sentido inicial mesmo, aí não, é mais duro, são milhões de anos. Bom, em 4.069 antes de Cristo, uns 4.000 anos, para ter uma ideia geral, é o início da última era do dia. Ainda não chegamos aí na era do dia agora. Aquela foi a última era do dia. Nós estamos na transição da era da noite para a era do dia. Não chegamos na era do dia. Então, nesse início da última era do dia, você nota o seguinte, isso foi 4.069 a.C. Em 1100 a.C., porque em 1069, aí começou o quê? Terminou a era do dia e começou a era da noite, em 1069 a.C. Então, pensa assim, são 3.000 anos, não são? Então, foi de 4.069 a 1069 a.C. Uma era do dia. Uma era do dia. E o que aconteceu nessa era do dia foi exatamente, aí que vocês têm que registrar isso, foi exatamente o aparecimento, a materialização do Deus Supremo através de Kunitoko no Tachi no Mikoto. É o chamado, vamos chamar de Messias não aceito. Tá? Bom, aí entramos na era da noite. Mas esse 4.069 a 1069, esse Messias não aceito, estava onde? Antes, eu falo. Antes mesmo? Nesse período. Não, nesse período não, ele só apareceu só nessa pertinho do final já. Ah, do 1069. Porque foi em 1100. Tá, mas aí onde ele estava? Antes disso. Não, nesse 1100. Ah, sei, que local. Japão. Ah, no Japão. Tá. Japão, né? Local Japão. Bom, vamos lá. Então, iniciou a Era do Dia. Logo um pouquinho depois, em 982, iniciou em 1069, 982 a.C., aparece o shintoísmo, mas com Izonome, que é uma reencarnação de quem? De Kunitoko no Tachi no Mikoto. Entendeu? Então, aquele que não foi aceito, porque tem uma história que é mais comprida, mas eu não vou ficar falando isso. Ele não foi aceito, foi aprisionado, tal, e aí
ele acabou partindo para o mundo espiritual, virou Emadaio, mas ao mesmo tempo o Emadaio lá em cima e aqui ele então entrou como Isonomê, uma figura muito pouco conhecida. Isso é que é a verdade. O Isoma está desvelando, entendeu? E, além disso, apareceu também, nessa mesma época, além de Isonomê, apareceu Amaterasu, Orikami, Susanoo, que no fundo esse aqui vai ser uma reencarnação de Isaac. O Susanoo? Lá no Oriente Médio. Isaac. Lembra de Isaac? Uhum. Pois é. O Akahime e a Tsuhakahime são duas mulheres, são duas irmãs de Amaterasu e de Susanoo. Em relação a Isonomê, tem duas interpretações. O Isonomê ou seria o primogênito, o irmão mais velho, ou então ele seria Izanagi no Mikoto. Aí, aquele casal, Izanagi, Izanami no Mikoto, lembra? São duas interpretações. Aí vem, por essa época mesmo, mais tarde um pouquinho, porque aí tem aquela Susanoo, aquelas brigas todas, tal, a Isonomia saiu, e aí passou pela China, foi para a Índia e se tornou a reencarnação do Isonomia, foi o primeiro Buda, o Buda oculto. Lá ele começou a ensinar e foi ensinando, e aí depois, mais tarde, acabou aparecendo o 24º Buda chamado Sakyamuni, que Buda virou o posto, né? Como, sei lá, um tenente-coronel, aí alguns alcançam aquilo, entendeu? É assim. Bom, isso foi em 982, esse drama todo. Em 660 surge o primeiro, o mais reconhecido imperador Jimmu. Jimmu, ou Jimmu, uma coisa assim. E aí, do ponto de vista de Susanoo, ele teve um filho chamado Ookuninoshi no Mikoto. Ookuninoshi no Mikoto. Às vezes ele pode ver como um filho, mas às vezes ele vai ser um neto ou bisneto. Que você vai ver que tem muitas... Porque esse negócio de Susanoo, tem muitos que vão se chamando Susanoo, você vai vendo que aquele primeiro, que seria irmão de Amaterasu, Orikami e tal, esses outros que estão sendo falados não é esse, entendeu? Esse já é um ascendente maior, né? Bom, aí o que acontece? Em 300 a.C., vamos ter o nosso Siddhartha Gautama, reencarnação de Haka, reencarnação da mulher, uma das irmãs, que seria a Hakahime, que vai ser a materialização de Buda. Tá? Então, Isonomê vai dar o Kanon, e essa irmã, ou... Aí está o problema, ou filha, né, de Isonomê no Kami, que vai ser, então, vai ser a Buda Sakyamuni, chamado 24º. Por isso que, às vezes as pessoas acham que o Sakyamuni seria mais do sexo feminino, né? Mas não é isso, é porque ele é homem, mas é uma reencarnação de uma pessoa feminina, certo? Em 574, quer dizer, porque aí já acontece o seguinte, eu falei que o Jomon vai de 11.000 a.C. a 300 a.C. Tem uma época que é chamada, que vai de 300 a.C. até 300 depois de Cristo, que é chamada época Yahweh, né? É gozado, essa época não se tem assim muito registros, tem registro, mas não tem aspecto assim relevante para esse nome que a gente está realçando, né? Então, passado aí uns 200 e poucos anos, que aí já entra na época do povo Yamato, que vai de 300 a 710. Aí nós vamos ter o quê?
vindo da China. Quer dizer, o príncipe Shotoku começou, que foi uma reencarnação de Kunitoko no Tachi no Mikoto, ou seja, de Izonome no Kami, entendeu? Ele é que trouxe o budismo para o Japão, o príncipe Shotoku. Foi em 574. Bom, outra época, aí várias épocas que também eu vou explicar elas, mas não trouxe assim grandes personagens. Por exemplo, depois de Yamato veio Nara. Nara foi de 710 a 794. Né? Depois veio Heian, 794 a 1185. Todos os períodos, a gente pode dizer o seguinte: foi de domínio, não de Susanoo, vou botar primeiro assim, não foi de domínio de Susanoo. Agora vai começar o domínio, quando eu falo Susanoo, dos descendentes, né? Agora vai ser domínio de Susanoo. Quais? Kamakura, 1185 a 1333. Muromachi, 1336 a 1573. Aí interrompe, vem um período que não é do não Susanoo, que seria Momoyama, que vai de 1573 a 1603. Aí vem o Edo, que volta a ser de Sakyamuni, de Susanoo. Edo, que vai de 1603 a 1867. Aí nós entramos na época em que Meishu-sama aparece na Terra, né? Que foi na época Meiji, que foi de 1868 a 1912. Aí vem Taisho, que é 1212 a 1926. 1912. 1912 a 1926. Showa, 1926 a 1989. E depois Heisei, que vai de 1989 até em diante. Tá? Então, os períodos, geralmente, dos imperadores, uma coisa da época do Susanoo são os shoguns. Tá? Então, só teve 3 períodos de shogun. O restante foi tudo de imperador. Tá? Então, vamos realçar essa época, falando um pouco, inclusive, da época tal. Mas antes, vamos começar pela época. O período Jomon. É o nome da primeira fase da civilização japonesa. Aquele que vai de 11.000 a 11.000 a.C. a 300 a.C. Com o fim da última era glacial, olha só, estamos lá naquele. Já surgiria a cultura Jomon, por volta de 11.000 a.C., onde existem monumentos mais antigos do mundo. Os cientistas confirmam que esses monumentos encontrados submersos na costa do Japão é a evidência de que pode ter existido uma civilização desconhecida, anterior à Idade da Pedra. A primeira cultura cerâmica e civilização a se desenvolver no Japão foi o povo nômade, Jomon, que não desenvolveu a agricultura ou criação de animais, não. Os ancestrais do Jomon ocuparam o arquipélago japonês desde o final da quarta glaciação, antes de 8.000 anos antes de Cristo. De acordo com a mitologia japonesa, se associa a família imperial japonesa à deusa solar Amaterasu Mikami, que teria como bisneto o primeiro imperador, que é aquele Jimmu Tenno. Lembra que eu falei? Mas é um bisneto. No ano de 660 a.C., tá? De 11.000 a 300 anos antes de Cristo. Em 660, então nós teremos... E ele reinaria até 585 a.C. Ele nasceu mesmo em 711. Então ele viveu 126 anos. Tá? Agora vamos fazer um paralelo, que é bom, porque olha o que nós estamos querendo fazer da raça japonesa, espiritual japonesa,
e a sua influência na Igreja Messiânica Mundial, tá certo? Então vocês vão ver que das raças japonesas são 4, no fundo 2 vão se degradar e vai explicar tudo essa coisa que está acontecendo na nossa igreja e mais algumas coisas. Bom, vamos lá. Vamos botar do lado uma e botar do lado a outra. Tanto é que eu já comecei a separar um pouco. Você lembra que eu falei uma linha dos imperadores e a linha do Shogun, tá certo? Então a linha dos imperadores vai ser a de Zonobe no Kami e a linha do Shogun vai ser o Susanoo. Bom, Zonobe no Kami, ele foi pai de Amaterasu Omikami. Ela, por sua vez, foi mãe de Iruko no Mikoto, uma figura apagada. Iruko no Mikoto foi pai, esse sim, já é uma figura acesa, vamos falar assim, que é o Ninigi no Mikoto. Ele, por sua vez, foi pai de uma figura também apagada, chamada Uga Yafu Kiazeu no Mikoto. E ele foi pai, ele que foi pai, essa figura apagada, foi pai do Jiminu, que é o primeiro imperador assim mais, como é que eu vou dizer, mais enxergado, mais visto, entendeu? Vamos para o lado do Susanoo. Aí vem Susanoo no Mikoto. Ele é pai do Haya Susanoo no Mikoto. Esse, por sua vez, é pai do Takahaya Susanoo no Mikoto. E vai por aí assim até chegar ao Okuni no Nishu no Mikoto. Lembra? Tem gente que faz coisa direta. Diz logo que Susanoo no Mikoto foi pai do Okuni no Mikoto. Mas se a gente for com mais rigor, é assim, é mais longo a coisa. Então é mais ou menos o seguinte. Lembra? Amaterasu Omikami não seria irmão do Susanoo no Mikoto? Então bota. A partir daí você vai vendo o que seria o Iroko no Mikoto seria igual a Haya Susanoo no Mikoto. O Ninigi seria igual tal, até chegar ao quê? O Jiminu Tenno seria o Okuni no Mikoto. Tá bom? Tem muita coisa, né? E muita coisa que não é da nossa cultura. O não falou, é coisa inédita. Ele está falando coisa inédita. Então piorou a situação. Bom, agora vamos para o período Yahweh. Lembra aquele 300 a.C. até 330 depois de Cristo? Ele vai falar, a gente não vai ter muito registro de coisa assim, mas dá uma ideia do que está acontecendo ali, olha só. Se deu com a cultura nômade, claro, porque a outra também era nômade, não tinha agricultura, não tinha criação de animais. Se deu com a cultura nômade Yahweh, que substituiu a cultura Jomon, lembra? Vinda de Kyushu, trazendo o cultivo do arroz, as ferramentas de metal e a confecção de roupas. O período Yamato, que esse aqui é o mais importante para nós, né? A gente está vendo a separação entre a linha dos imperadores, a linha do Shogun, mas ali no meio, ali dos imperadores, está o Yamato, no meio, né? O período Yamato, por muito tempo, foi tido como o momento de surgimento de uma dinastia milenar, de acordo com a tradição mítica. O primeiro japonês teria sido quem? Jiminu Tenno, né? Por isso, Meishu Sama diz no livro Curiosidades de Jinsai, Curiosidades, e foi dessa organização messiânica chamada Jinsai Org. O que ele diz? Ele estava respondendo uma pergunta. Qual era a pergunta? Quem criou a oração Amatsu Morito e quando? E qual o significado espiritual dessa oração Amatsu Morito do ponto de vista do Kototama, quer dizer, do espírito da palavra? Sama responde, essa oração foi escrita antes do primeiro imperador Jiminu viver. Ou seja, antes do primeiro imperador Jiminu viver. O que quer dizer isso? O Jiminu, como a gente botou aqui, deixa eu agora procurar aqui onde está isso. Ele viveu em 660 a.C., mais ou menos por ali, que é da época de Jomon, certo? E aí o Yamato
Quer dizer, antes dele, então você vê, isso aí está no Yamato lá para cima, né? E você pode ver que o início da Era da Noite foi em 1069 a.C. Quer dizer, então, mas antes dele, o que que se diz aqui? Ó? Essa oração foi escrita antes do primeiro imperador de Minu viver. Então é muito antiga. Você vê quanto antigo é. O autor é o espírito divino Amatsu Kami, que é da linhagem do povo Yamato. O Kokotama, espírito da palavra dessa oração, é muito elevado e muito poderoso. O reverendo Ajik falou até um pouquinho mais. Ele disse assim, quer ver? Podemos supor que esta oração tem mais ou menos 3.000 anos. Sim, né? Se você botar 2000 e pouco, mais 600 para trás. mais 600 para trás. Mais 600 antes de Cristo? 600 e pouco. Ah, não, estou falando mais de 3.000 anos, quer dizer, 3.000 anos é. Nós estamos o quê? Quase. 2019. Praticamente o quê? Mil Ah. anos, né? Por aí. Né? Então você vê, 1.000 anos antes de Cristo, tem que botar esse trocadinho aí, porque no final das contas, você vê, o início da Era do Dia, da Era da Noite, foi em 1069. Quer dizer, então provavelmente o que ele está falando Foi antes disso. foi antes no final da Era do Dia, É. construída essa oração. Bom, no meu entendimento, o espírito divino Amatsu Kami, o autor desta oração, encarnou no Japão há cerca de 3.000 anos. Isso falando o reverendo Ajik, né? Bom, e continuando. Izonome, mais tarde chamado Meixo Sama, mais tarde para a gente aqui, né? É que surge o primeiro governo centralizado na atual região da planície de Nara, responsável pela adoção de conhecimentos avançados das sociedades asiáticas vizinhas por construções grandiosas e pela unificação de grande parte do arquipélago do Japão. Assim, o Japão foi unificado pela primeira vez no século IV pelo povo Yamato. Empreendeu a conquista da península da Coreia também no final do século IV. Pode até dizer como é que foi essa conquista. Não foi fácil. O imperador Ojin foi o primeiro monarca reconhecido pelos historiadores. Nos séculos seguintes, a competição por cargo no governo, esse é que é o grande problema, enfraqueceu gradativamente o domínio japonês sobre a Coreia até o século VI. Em 552, o budismo chega ao país pelo imperador Shotoku, que nós falamos, trazido da Coreia como arma política contra o quê? O crescente poder dos sacerdotes. Então você vê aquele sacerdote, toda a linha shintoísta, assim, o budismo veio. Aí você tem que começar a pensar, epa, peraí, também já começa a ter uma guerra do ponto de vista religioso, certo? A gente não pode esquecer que o Japão pegou o shintoísmo e uma certa parte e ficou com os imperadores na mão do shintoísmo. Essa da Segunda Guerra Mundial foi assim, né? Acaba todas as religiões, fica só o shintoísmo. Mas depois nós vamos ver o que é isso aí. Vamos devagar. Bom, o que resultou num Estado relativamente centralizado. O período Nara, que vai de 710 a 794, tem suas premissas com a morte do imperador Shotoku, em 622. Em 710, a capital japonesa foi transferida de Asuka para Nara, réplica da capital chinesa da época, dando início ao novo império da história japonesa, no qual a cultura e a tecnologia chinesa tiveram maior influência e o budismo difundiu-se com a criação de templos por parte do imperador nas principais prefeituras. Atualmente, Nara fica ao lado de Kyoto, na região de Kansai. Agora, você pensa o seguinte, mais ou menos, você tem uma determinada cultura.
o imperador Shotokudo começou a trazer quem? Começou a trazer a cultura, trazendo, você vê que a tecnologia, tudo, a religião, tudo da China para cá. Ele falece. Isso continua tendo influência. Então ele tem que ficar pensando o seguinte: tem gente ali dentro, sacerdote e outras coisas, a linha shintoísta e tal, que não estão gostando dessa situação. Né? Bom, o período Heian, que vai de 794 a 1185, a capital seria transferida para Kyoto. Cada transferência dessa, às vezes, tem uma razão. Né? E se daria o rompimento entre o imperador Kamu e os monges budistas. Aí você vê, já está tendo um troco aí. Entendeu como é que é? Quando veio o budismo, não se atritou lá com os sacerdotes que existiam, né, shintoísta, agora está dando um troco. Está vendo uma. A partir daí estabeleceria a escrita japonesa e uma nova literatura. É nesse período de paz que surge a classe dos samurais como guarda da corte. Quando aparece os samurais como guarda da corte, leia-se, começa a aparecer o shogun. Porque militar. Entendeu? Samurai está relacionado com. E aí aparece mesmo. O período Kamakura começou. 1185 a 1333. Aí começa a ver o que é por trás disso aí, o Susanoo. Antes não, se fosse exagerar seria a palavra. Antes era o Amaterasu. Agora começou a vir um Susanoo. É claro que isso do ponto de vista espiritual, a distância das coisas, mas a influência é aquela mesmo, lá longe. E o que está acontecendo aqui no nossa Igreja Messiânica Mundial, essa influência é lá longe, hein? Isso é que nem briga de família lá no sertão. Já viu como é que é? Um mata o outro, mata o outro, mata o outro. É assim. Bom, o período Kamakura, ao ter início esta fase, a escultura, que já começaram a se desenvolver, chegou a atingir um alto grau de perfeição, principalmente as obras influenciadas pela arte do budismo. Foi nesse momento que surgiu o famoso escultor Unkei, considerado um grande mestre da sua época, né? O período Muromachi, que também é do Shogun, continuação, 1333 a 1573, durante o século XVI, que comerciantes e missionários portugueses chegaram ao Japão, pela primeira vez dando início a um intenso período de trocas culturais e comerciais. No Japão, os portugueses praticaram o comércio e a evangelização. Os missionários, principalmente os padres da Companhia de Jesus, levaram a cabo um intenso trabalho de catequese. Né? E em cerca de 100 anos de presença portuguesa no Japão, a comunidade cristã no país chegou a ascender a cerca de 1 milhão de católicos. Bom, aí vem um período que já é no Shogun, o período do Momoyama, 1573 a 1603. Com a intensificação de guerras, o lado pacífico desta cultura Yamato, quem vai ocupar é um descendente do Yamato, que é uma reencarnação de quem? Do nosso, daquele mesmo. Ele tocou na Tati, seu nome, que vai ser o Meixo Sama, entendeu? Essa cultura Yamato ficou adormecida. Mas, passado certo tempo, um grande político camponês guerreiro, Hideyoshi Toyotomi, 1536 a 1599, 1098, herói regente, que deu continuidade ao governo de Nobunaga e unificou o país em 1590. Outro que unificou o país, olha só. Daí Yamato. Assim, de repente, passou a reinar um ambiente de alegria e felicidade no Japão, que contribuiu para que as artes florescessem novamente. Pode-se dizer, isso é que é importante. Você vê, 1573, 1603. Compara o que está acontecendo na Europa. Foi exatamente isso lá. Olha só. Pode-se dizer que essa época, de forma relativamente misteriosa, coincidiu com o Renascimento na Europa.
Momento em que surgiram, assim como se fossem nuvens no céu, muitos mestres e grandes figuras na área cultural. Então foi uma época, uma grande renovação, renascimento lá, entrada da cultura grega, lembra? E no Japão, um renascimento também cultural. Quer dizer, Oriente e Ocidente, né? No Japão, por exemplo, merece destaque na pintura, o sotatsu, aliás, com técnica criativa própria, individual, makie, koitsu, artista bastante famoso, que também se notabilizou como ceramista e calígrafo, na cerimônia do chá com Ryukyu, na construção de jardins e de arranjos florais, muitos artistas salientaram, mas Kobori Enshu foi o mais famoso deles. E a gente volta para o período que vai ser do Shogun, que é o período Edo, 1603 a 1867. Depois da morte de Yoshitomi, né, Tokugawa e Ieyasu, como regente, aproveitou-se de sua posição para ganhar apoio político e militar. Quando a oposição deu início a uma guerra, ele a venceu em 1603. Tokugawa fundou um novo shogunato, com a capital Edo, e expulsou os portugueses e restantes estrangeiros. O 110º imperador foi Go-Komyo, 1633 a 1654. Esta política deixou o país isolado em 250 anos. Você vê que esse período aqui foi de 1603 a 1867. Foram 250 anos. Até a chegada de quê? De navios americanos, em 1854, exigindo a abertura do país ao comércio e revelar o atraso do shogunato. O período Meiji, 1867 a 1912, que aí Meiji nasceu nesse período, Meiji. Já é uma coisa mais falada, a gente já ouve isso. Já ouve mais. Anteriormente, não. Não. Essa era Meiji a gente já ouve. Que é um período que você começa a ver a chegada da parte assim, do ocidental, entendeu? Restabeleceu-se o poder centralizado do imperador, já não é mais o Shogun, em 1868, quando teve início um período de desenvolvimento econômico e de expansionismo, ao qual se seguiram as vitórias em 2 lugares, né? Contra o chinês, em 1894 a 1895, sempre um ano de guerra. E russo-japonesa, também a Rússia também ganhou lá, 1904 a 1905. Já o período Taisho vai de 1912 a 1926 com a conquista da Coreia. Então a Coreia que no passado, com Susanoo, queria tomar o Japão, agora acontece que nesse período agora aqui mais atual, Taisho é conquistada, a Coreia é conquistada pelo Japão. A dificuldade de ser reconhecido como equivalente na sociedade das nações, o racismo, a proibição de imigração para os Estados Unidos, Austrália, Canadá e outros países em 1924, e a crise econômica na década de 1920 e o isolamento comercial imposto pelos Estados Unidos levaram o Japão ao afastamento do Ocidente e o surgimento de movimentos radicais ultranacionalistas de direita. Já você vê, os Estados Unidos teve um momento que ele procurou libertar, abrir os portos do Japão. E agora o que está acontecendo? O pessoal está fazendo um isolamento comercial, que foi imposto pelos Estados Unidos. Então, o Japão começou a se afastar do Ocidente. Então, no período Showa, 1926 a 1989, o que aconteceu? Os militares utilizaram-se do assassinato do primeiro-ministro em 1932 para conquistar o poder. Em 1936, o Japão aliou-se a quem? A Alemanha e mais tarde a quem? A Itália na Segunda Guerra Mundial, invadiu a Manchúria e atacou a base dos Estados Unidos na América em Pearl Harbor. Somente reconheceu a sua derrota na guerra após os bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki e foi ocupado pelos Estados Unidos até 1952.
As ilhas de Okinawa foi até 1972. Foi ocupado. Ocupada. Tá O período muito Heisei, em 1989 em diante, o camarada não faleceu até agora, né? Mas ele começa se dando com o falecimento do imperador Hirohito, né? 1989, e início do imperador Akihito. Esse Hirohito foi aquele que era tido como, todos os imperadores, né? Era tido como uma divindade. E ele declarou que não era, tal, e aí conseguiu viver até 1989. Vamos aos imperadores do Japão. Sobre os imperadores do Japão, se pode dizer que eles não são simplesmente governantes como soberanos de um império. Não. Não são simplesmente governantes como soberanos de um império. Mas sim sumos sacerdotes, mediadores entre os homens e as divindades. Perceberam como é que é? Então, você pensar no imperador é assim, entre os homens e as divindades. Mediador. Bem como nos 2.600 anos de trono imperial do Japão, 2.600 anos, quase 3.000. Só teve aqueles períodozinhos ali que não teve, só aqueles 3 períodos. Foram todos, sabe quantos imperadores? 125 monarcas. Da linha de sucessão nunca interrompida e que o último atual existente é o Akihito. Tá? Mersam afirma no livro Miyoshi Shu, número 15, em 18 de outubro de 1952, que o shintoísmo no Japão é da linhagem do imperador Jimmu, lembra? Posteriormente a isso, é da linhagem de quê? De Izumo. Quando não é lá do Jimmu, é do Izumo. Linhagem Susanoo no Mikoto. Essa alternância de imperador para ditador militar, que é o Shogun, que ocorreu durante o século XII até 1863, com 3 shogunatos, lembra quais são? 1185 a 1333 foi com Kamakura. 1338 a 1573 foi com Muromachi. E 1603 a 1668 foi na época do período Edo, que foi com Tokugawa. Alguns artistas. Aí vem Corim, vem... Eu acho que eu vou dar uma assim passada. Tem a época do Liceu, tem ceramista, tem artista, tem um monte. E aí se fala muito e ele fica preso assim na ideia muito do povo Yamato, sendo assim artista e tal. Vamos dar uma passadinha assim, porque senão fica muita coisa, né? Vamos lá. A gente dá foi só uma apresentação por enquanto, hein? Este trabalho, as raças espirituais japonesas na história da Igreja Messiânica Mundial, compreende 3 partes. Vamos lá. Primeira, só a gente vai abordar a mitologia shintoísta sobre as raças. Fixou? Segundo, nós vamos ver as revelações pelo Messias sobre as raças. Então, uma coisa é você pegar as mitologias existentes sobre a raça. Outra coisa é você pegar revelações de Meixo Sama sobre a raça. E a terceira parte é essa que a gente está querendo saber, as raças na história da Igreja Messiânica Mundial. Tá? Mas antes a gente vai ter que levantar a mitologia e vai mostrar revelações de Meixo Sama. Né? Então, qual é o objetivo desse trabalho nosso? É compreender melhor a situação que vive a Igreja Messiânica Mundial atualmente, diante de suas crises tradicionais e lideranças, bem como do seu pouco desenvolvimento. Por que ela não avança? O que está acontecendo? Tem alguma coisa, não tem? Esse que é o problema. E quando a gente tenta ver, porque é uma tentativa, quando a gente tenta ver, a gente começa a incomodar. Por quê? Porque quem está na liderança não desenvolve. Então tem algum erro aí, cara. A pergunta é a seguinte, né? Para nós agora vai ser essa. Quem são vocês? Né?
Porque às vezes você vê que na era do dia a gente espera o quê? Que, que os cargos, as funções sejam, se eles são de uns cargos e funções que deveriam de um nível alto, né? Porque quem é um presidente da República, por exemplo, pô, tem que ter aula espiritual com muita gente, então ele precisa ser muito elevado. Está acontecendo isso? Não. Ainda estamos nessa transição da era da noite, você vê qual é o nosso parlamento, qual é o nosso Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha isso. Essas pessoas ainda pertencem com esse tipo de moral, com esse tipo de coisa. Né? É uma indecência. Isso não pode. Quer dizer, as pessoas deveriam estar ocupando o cargo de acordo com o seu nível espiritual. Então você acha que é só no Congresso, no Parlamento, e só no Supremo Tribunal Federal, no Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Você pensa que é só aí? Não, nas igrejas também, nas mídias também, entendeu? Então, se acontece nas igrejas, por que em particular não acontece na nossa? Por quê? Porque você acha que a Igreja Messiânica Mundial, só porque alguém ocupou um cargo lá, esse cara é muito elevado? Quem diz? Entendeu? Não estamos assim querendo criar de respeito, criar coisa, não, é criar, ver a realidade. Como é que a gente vê a realidade? Não é porque a pessoa chegou lá, passou a ser santo, não, pô. Nada disso. Você acha que todo Papa foi santo? Nada disso, cara. Né? Então, esse rolo todo, talvez a gente, quando aparecem as crises, não tem problema nenhum, não. Essa crise é muito boa, está mostrando às pessoas. Vou passar essa coisa. Bom, a biografia envolveu os seguintes 10 livros. Bibliografia. Bibliografia envolveu os seguintes 10 livros de 5 organizações messiânicas. Teve 3 que ofereceram 2 livros. Teve um que eu podia dizer que ofereceu até 3, porque são 3 volumes. Então, se fosse dizer isso, nós vamos falar assim de 2 em 2. Vamos seguir. Formação do povo japonês, que nós citamos aí do ponto de vista espiritual, que foi feito pelas compilações. Compilações também para apresentar as divindades do Japão. Depois vem o Tempo da Luz do Oriente, que seria a criação da civilização, e Salmos de Meixo Sama. Da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, teremos o Manual de Estudos e o Myoshi Shu. A Luz que Guia, esse, ele tem 3 volumes. Então, não sei se eu cito que é uma obra com 3 volumes, que é da Oshin Org. As curiosidades que eu citei da pouco é de Ajinsai Org, e aí tem outras 2 que seriam sobre artes, Amatsu Dorito e Zengezande. Este material, nós temos aqui, né, que eu escrevi, está aqui, ele será tema de uma palestra no Facebook, que está sendo hoje, do Centro Cultural Paradisíaco, nesse dia. E eu botei assim, eu fiquei na dúvida como é que eu faço. Eu vejo que isso aqui acho que dá para ser em 2 partes. Né? Eu faço 2 horas, 1 hora, daqui a pouco tem que fazer a outra, ou então, que eu até conversei com a minha esposa, acho que talvez seja melhor dar oportunidade até quem não viu, estou vendo até que o João aí não viu. Está entrando. Está entrando? O João entrou já, mas Entrou? não sei que horas. Não sabe. Dar uma oportunidade e a gente dá uma parada, talvez, em um momento estratégico. Né? Isso aqui foi só a introdução, também com 50 minutos só numa introdução, tá certo? Então a gente dá uma parada num momento estratégico. Por que não faz hoje, assim, eu não sei o quanto é grande, né? Você fez a introdução, faz a mitologia do Japão, depois faz os outros 2, o que Meixo Sama... Como é que o Meixo Sama fala e a questão da igreja. Seria quase que uma preparação. Uma preparação para depois vir a questão de Meixo Sama. Você quer que eu leia alguma coisa para você? Tá bom. Não. O problema aqui é a leitura, às vezes, tem horas que dá para fazer leitura. Mas tem horas que não, porque eu sei a ênfase na coisa. Tudo bem, não tem problema, só estou oferecendo ajuda. Não, sei. Tem horas que é muito bom. Para mim também é até bom não ler por causa da minha vista. Bom, então,
vou fazer o índice para vocês verem como é que vai ser. A primeira parte, então, é mitologia shintoísta sobre a raça. São 3 pontos. Cada um dessas são 3 partes e cada parte são 3 pontos. Nessa primeira parte, mitologia shintoísta sobre as raças, nós vamos falar sobre a Amaterasu Okami e a origem do povo japonês. Lutas pelo poder na história do Japão. E história dos povos, Tenson e Izumo. Segunda parte, que seria revelações pelo Messias sobre as raças. Revelação de Deus, genealogia do povo japonês e disputas pelo poder, transformações no mundo espiritual. E a terceira e última parte, que é as raças na história da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, né? Primeira parte, o primeiro tópico seria os 4 grupos e a densidade demográfica de cada um. Depois, diferenças entre as linhas sanguíneas e espiritual. E terceiro, que aí vem a questão, qual é? Kyosho, presidência e Messias Meixo Sama. Isso até a gente poderia botar, em vez de um B, poderia botar um ou, né? Assim, Kyosho, ou presidência, ou Messias Meixo Sama. Entendeu? Bom, a questão da Amaterasu Omikami, estamos entrando na mitologia, né? Mitologia do Japão. Mitologia shintoísta. Primeira parte. Primeira parte. Então, vamos ver, Amaterasu Okami e a origem do povo japonês. Com base na mitologia japonesa, sabe-se que a mais alta hierarquia divina cultuada no Japão é a Amaterasu Okami. É tida como a ancestral da família imperial, lembra? A Amaterasu é que vai dar os tensões, que vai dando os imperadores. Então, são os ancestrais da família imperial, imperador. Tá? E até hoje existe a crença de que tal divindade ainda está presente em espírito no templo de Ise. São várias as versões existentes sobre a Amaterasu Omikami. Não vou entrar nessa questão. No entanto, é bom que se saiba que vamos sempre a nos ater no ensinamento do Messias Meixo Sama como uma verdade. Hein? A gente vai ver negócio de mitologia e tal, mas no final a verdade vai estar no ensinamento do Meixo Sama. Deste modo, em Myoshishu, que é uma coisa feita pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, né, que foi escrito em 15 de novembro de 1952, o Sama fala o seguinte: até agora, eu não falava as coisas de modo muito claro, e por isso, de acordo com o tempo, irei esclarecendo diversas coisas e todos precisam saber os seguintes. O trabalho que estou realizando no momento é o trabalho de Izanagi no Mikoto. Aí começa, lembra? Por isso que eu disse, nesse ponto de vista, você já vê que Izanagi no Mikoto seria para ele o Izonome no Kami, e que foi o príncipe Shotoku, que foi o Gata Korin, que foi um monte de gente até chegar a ser Meixo Sama. Tá certo? Ele diz assim, ó, existe uma frase no Kojiki que diz: a coluna do céu foi virada por ambos os deuses. Quais são esses ambos os deuses? É o casal. Izanagi no Mikoto e Izanami, a mulher. Inicialmente, Izanami no Mikoto, a mulher, a deusa esposa, virou para a direita. Bom, se eu fizer aqui vai ser ao contrário, né? Não dá para fazer. Virar para a direita é você fechar uma coisa, né? Você vai fazendo assim, você fecha a bica, tá certo? É. Se você fizer ao contrário para a esquerda, você abre. Uma você fecha. Né? Tem centrífuga e tem centrípeta. Bom, só que assim o mundo não foi muito bem. Em suma, ela falhou. A Izanagi no Mikoto, o maridão, disse: está vendo só? Eu disse que não podia virar para a direita, mas você virou e as coisas ficaram assim. Agora eu vou virar para a esquerda.
E assim Zanag não me cotou, girou para a esquerda o mundo. Isto porque girar para a direita é centrípeto. E é matéria, é como se fosse matéria precede o espírito. Essas coisas a gente tem que ver do ponto espiritual, é muito gozado. Mas a gente pode ter uma noção. Por exemplo, por que a frente da pessoa é a matéria e as costas é o espírito? Porque você, o tempo todo, material, você está sempre mexendo aqui, ó. As tuas mãos estão para frente, não estão para trás, tá certo? Você está sempre manipulando para frente. Então, a mesma coisa acontece que, no geral, você sempre tem que pegar o geral, né? O geral, você mexe muito mais com a mão direita, porque a maioria tudo é destro, não é canheta, esqueci. Já está chegando nosso amigo aí. Pô, daí. Quer dizer, então você começa a mexer a parte direita, lado direito é a parte mais material, lado esquerdo. Então, tudo isso é assim. As coisas funcionam dessa maneira. Bom, e assim Zanag não me cotou, girou para a esquerda o mundo. Isso porque girar para a esquerda centrípeto é matéria, precede espírito. Quando Zanag não me cotou, girou para a esquerda, o mundo ele adotou o método verdadeiro. É como a atual medicina, é centrípeta e, portanto, matéria precede espírito. É a medicina que gira para a direita. Agora, o jorei que faz do espírito, o principal é girar para a esquerda. E o trabalho que estou realizando é o de Zanag no Mikoto. Outro dia, Amaterasu Okami encostou na esposa do Sr. Taga e se referiu a mim como Supremo Deus. Zanag no Mikoto. Isonomê, acabou sendo pai da Amaterasu, ou irmão mais velho, qualquer nesse sentido. Então, que é a materialização do Deus Supremo, que é o Kunitoko no Tachi no Mikoto, ela então reconheceu a Amaterasu Mikami, que ele era o Supremo Deus. Ela veio para comemorar algo de bom que aconteceu, disse, o que ela disse? Gostaria de pedir ao Supremo Deus para comemorar. E, por fim, quero pedir a proteção do Supremo Deus. Ela encostou de fato. Então, na sociedade, pensa que a Amaterasu Okami é uma deusa muito elevada, mas ela é filha de Zanag no Mikoto. Zanag, claro, o casal, Izanami, né? Isso consta também na história da Era dos Deuses. Então, a Amaterasu Okami, no Mikami, é filha de Zanag no Mikoto. Por isso, em termos mais compreensíveis, é minha filha. E a Amaterasu Okami o Mikami não tem poder de salvar verdadeiramente as pessoas. Quem conhece a história mesmo de Amaterasu Okami, nós vamos falar lá na frente, né? Vamos ver a questão toda, aquela... Vamos lá, senão eu vou me adiantando. A história do Japão antigo fundamenta-se em aspectos mitológicos que fazem referência à existência de um casal de divindades, que é Izanagi e Izanami, que gerou filhos, uma menina chamada Amaterasu Okami e um menino que é o Kansu Sanao no Mikoto, ou Susanao no Mikoto simplesmente. Foi designado governante da Coreia, ele, ao passo que ela, o governo do Japão, teria ficado a cargo de Amaterasu Okami. Certo? Bom, de acordo com a história antiga do Japão, um povo denominado Tenson, cujo líder era... Lembra do Ninigi no Mikoto? Tá lembrado? Não? Então vou voltar lá. Está nada. Vou voltar. Vamos lá. A ordem era o seguinte: Izonome no Kami era o pai de Amaterasu Okami, Omikami, que era mãe de Hiroko no Mikoto, que era pai de Ninigi no Mikoto. Que foi o Jimu daí? Que ele foi pai de Ukaiu Fukiazu no Mikoto. Que esse, por sua vez, foi pai do Jiminu. Jiminu. Então, Jiminu... Corrente do Jiminu. Era neto do Ninigi no Mikoto. Certo? E esse Ninigi no Mikoto, por sua vez, era neto da Amaterasu Okami. Certo?
Do outro lado, lembra que eu falei? Eu fiz um paralelo. A Materaço no Mikami, do outro lado é a Susanoo no Mikoto. E assim, Jiminu no tenor seria igual ao que? O Okuni no Mikoto. É muito nome diferente para a gente gravar. Não sei como é que você guarda isso. É muito tempo, né? Estudando. Tempo, falando e também falando para as pessoas. Não é milagre, não. Isso é trabalho. Trabalho. Muito trabalho. Vou fazer. Bom, de acordo com a história antiga do Japão, um povo denominado Tenson, cujo líder era Ninigi no Mikoto, desceu do céu e se instalou no alto da montanha Takashiro, que se situa no sul do Japão, na ilha de Kyushu. Algum tempo depois, o próprio neto de Ninigi, lembra? Que é o Jiminu, teria se tornado imperador do povo Tenson. Shogunato não vai ser o povo Tenson, vai ser o Izumo. Tá? Aos 45 anos de idade, Jiminu teria organizado um exército próprio com a intenção de conquistar a região leste do Japão. Ele queria conquistar a região leste do Japão, mas ele cometeu um erro. Qual foi? Ele teria se deslocado primeiramente para Yamato, que corresponde hoje à atual cidade de Nara. Tem o povo e tem o local, né? Então, vamos fazer confusão. Esse povo... Yamato e o local Yamato. A atual cidade de Nara. Local em que os conflitos ibéricos transcorridos foram poucos favoráveis a Jiminu. Por que razão? Ele acabou sendo derrotado, o filho dele faleceu nessa batalha, né? Ele percebeu que ele devia ter caminhado para a guerra seguindo direto para o leste. Não seguindo direto para o leste. Ele devia fazer no sentido contrário ao do Sol. Tá? Ainda assim, ele teria decidido prosseguir o seu intento e voltou de novo e deu o sol às suas costas e chegou até lá e dominou o leste. Mas o importante dizer é que o Japão, quando falar isso, ele estava dividido. Né? Quem mandava no Japão era o Okuninushi no Mikoto, tá? Que estava no leste. E o Jiminu, que era do lado do Tenson, né? E o Okuninushi no Mikoto era do Izumo, tá certo? Ele botou... Aí tem um negócio muito, assim, com muito detalhe, né? Parte por mar, e parte por terra, ele vai para cima do Okuninushi, que fica tonto com essa... Porque ele ficou fazendo muito assim, proposta para o Okuninushi. Não, você manda 2 emissários para vocês. Aí ele embebedava os emissários, botava a mulher para os emissários. Fez umas 3 vezes, não aguentou mais e botou guerra em cima e ganhou. Né? Então, o poder realmente do Japão passou para o povo do Tenson, tirou do Izumo. Tá? Então, por isso que quando vai dividir, mais tarde, é bom se prestar atenção, já estou dizendo assim, lembra do lago Bill? Bill. Que aí ficou do oeste para o Susanoo e o leste para o povo do Izumo, né? Do Izumo não, do Tenson, foi da Matsunorito, Materaço Mikami. Essa divisão já foi fruto dessa guerra. Que essa guerra uniu o Japão pelo Izumo, mas aí ficou na concepção, uniu o povo do Japão. E o Izumo ficou dominado, mas na hora de fazer o acordo, ficou um para o lado e para o outro. Um para o leste e outro para o oeste. Mas vamos lá devagar. Bom, vamos para lutas pelo poder na história do Japão.
É preciso ficar bem claro que as mudanças de governo do Japão de outrora vêm ser a raiz de todas as guerras ocorridas neste país visando a conquista do poder. Então, esse negócio vem de lá de longe, hein, meu amigo? As lutas travadas entre os Izumo e os Tenson são também um marco inicial das demais desavenças internas enfrentadas até hoje pelos japoneses. Aspectos de que não se tinha conhecimento antes, justamente por se tratar de movimentos cuja origem se encontra no mundo espiritual. Então, só quem tem acesso a esse mundo é que pode perceber essas coisas todas. Porque no mundo material não tem dados, não tem coisa, entendeu? Os historiadores do Japão registraram unicamente dados superficiais resultantes de investigações que levaram em conta apenas o plano material. E tudo continuou assim até o término da Segunda Guerra Mundial. Por isso é que agora apresento o meu próprio ponto de vista sobre a história do povo japonês. Justamente para esclarecer tanto os fatos já ocorridos, quanto os que ainda acontecem no mundo material. Bem claro, né? Então, agora, esse último ponto para dizer a história dos povos. Tenson e Izumo. E a gente acabando isso aqui, a gente depois, amanhã, demorar 7 horas, que aí já começa no ponto de vista, não é mitologia. Agora já é a Meixama decifrando, né? Entendeu? A história dos povos Tenson e Izumo. Retomando o início da história mitológica dos Tensons, cujo líder era o quê? Ninigi no Mikoto. Tal povo teria descido do céu, se instalado no topo da montanha, tal. Né? Não fala direito. Da montanha Takashiro. Aí permanecendo durante algum tempo. Entretanto, pode-se dizer que tal narrativa corresponde a um verdadeiro absurdo. Segundo esse relato, o Ukaiu Jiakezu no Mikoto, que é o filho do Tenson Ninigi no Mikoto e pai do imperador Jiminu, lembra daquele cara que eu disse que era meio, né? Não, meio assim, quase ninguém conhece, né? Teria sido enviado a mando de Amaterasu Okami, lá de cima, para assumir o governo do povo Tenson. Se isso realmente corresponder à verdade, podemos então afirmar que a autoridade suprema do povo japonês encontrava-se nas mãos dessa divindade. A gente viu que não foi nada disso. E, por sua vez, a teria recebido de outra que lhe era superior, particularidade que a mitologia do Japão não esclarece devidamente. Ainda mais um aspecto a ser considerado em relação a essa questão. Na mitologia japonesa, não consta uma explicação clara sobre a origem e o local de nascimento de Ninigi no Mikoto. Quando esse povo se instalou na montanha Takashiro, caso seja verdade que ele tenha descido do céu, não há então a menor necessidade de se comentar mais nada a respeito. Entretanto, como nós já vimos ali, conforme já fiz menção anteriormente, quem detinha o poder antes do imperador Jiminu assumir o governo do Japão era o Kuninushi no Mikoto. Então não foi assim que ele desceu do céu, conseguiu tudo. Não, foi com luta. Não existe a menor, desta feita, uma vez que o governo central já se encontrava nas mãos de Kuninushi no Mikoto, não existe a menor lógica no fato de Amaterasu Okami ter cedido seu próprio poder de governança a Ninigi no Mikoto. Inclusive, também não haveria justificativa para Jiminu ter lutado pela conquista da liderança política no Japão, já que teria recebido o governo japonês por ordem divina. No entanto, vê-se que não foi bem assim isso que aconteceu, pois os generais sob o comando de Jiminu batalharam contra o povo Izumo. Nesse mesmo sentido, outra hipótese possível é que, em época remota, Susanoo no Mikoto, pai de Okoninuchi no Mikoto, tenha se apossado do poder. Ou talvez este até lhe tenha sido entregue por algum motivo que a mitologia japonesa não esclarece devidamente. Esses são aspectos que ainda permanecem em total obscuridade até hoje. Por outro lado, a história do governo de Izumo não dá margem. Pelo Izumo não dá margem, há dúvidas. E é justamente a esse respeito que vou discorrer agora, já que não dá margem a dúvida. Há alguns anos visitei o templo Izumo,
atrás do qual existe uma península denominada Hinomizaki, segundo explicação que nos foi dada por um sacerdote do próprio templo, todos os anos, no início do mês de outubro, os deuses se deslocam para visitar a sua terra natal, tendo como ponto de partida a península Hinomizaki. Após um mês, eles retornam ao templo Izumo, que é dedicado especialmente a eles. Inclusive, foi tal lenda que dirimiu minhas dúvidas quanto às deduções que fiz de que os deuses de Izumo não se originam do Japão, mas sim de que se trata de imigrantes de outros países. Outro fato que fundamenta minhas conclusões é que, desde antigamente, outubro é denominado o mês de Kanazuki, ou seja, o mês da ausência dos deuses, já que nesse período estariam em viagem por outras localidades, inclusive no livro de mitologia mais antigo do Japão, consta que o pai de Okuninushi no Mikoto, Susanoo no Mikoto, divindade que teria descido a montanha Soshimori, localizada na Coreia, trata-se, portanto, de uma divindade de origem coreana. Segundo o livro Salmos de Meishu Sando, no Templo da Luz do Oriente, a mitologia consta que Susanoo no Mikoto matou a enorme cobra Yamata Noriyoshi no alto, próximo à nascente do rio Ri, localizada no Izumo, salvando assim a princesa Kushinada. Posteriormente, ele a teria recebida como esposa, tendo construído em sua homenagem um grande palácio denominado Suga, local em que hoje se encontra o Templo Izumo. A lenda diz que, ao entrar pela primeira vez no Palácio Suga, Susanoo no Mikoto teria sentido todo o frescor do ambiente, considerando bastante agradável. Devido a isso, acabou denominando Suganomiya. Nesse local, o casal teria vivido um amor intenso num clube de total harmonia. Também a felicidade teria levado Susanoo a compor em homenagem à sua esposa o poema que vem a seguir, cuja estrutura silábica corresponde a 5-7, 5-7, 7. Surgiram nuvens. Você vê que se contar aí vai ter 5. Surgiram nuvens. Certo? Formando uma cerca de 8 voltas. 8 voltas de nuvens cercam o Palácio Real. Tal poema marca o início das composições de 31 sílabas fixas. Por quê? 5-7, 5-7, 7. 5-7 dá 12. 5-7 dá 12 é 24. Com 7 dá 31. Que dará origem ao que? Ao estilo waka. Susanoo no Mikoto teria sido, então, o primeiro poeta a compor especificamente nesse estilo. Discorrendo ainda sobre as origens de Susanoo no Mikoto, segundo a mitologia japonesa, tem-se conhecimento de que são 3 as gerações que se identificam com um nome idêntico. Foi aquilo que eu falei lá. Lembra? Kan Susanoo no Mikoto é o pai, já o Haya Susanoo no Mikoto é o filho. Vai por aí afora até chegar ao Okuninushi no Mikoto. A correlação desses fatos com o ritual do templo Izumo, em que uma lamparina permanece acesa ininterruptamente, sendo sempre substituída antes que se apague, tem uma importância bastante grande. Trata-se de um ato ritualístico cuja duração já ultrapassa 2000 anos. Pensa nisso, hein? O pessoal não deixa esse fogo se apagar. Mas por quê? O que me faz pensar que tal simbologia tem um significado bastante profundo, possivelmente o da não interrupção da própria linhagem sanguínea de Susanoo no Mikoto até que chegasse o dia dele recuperar novamente o governo do Japão. Ninigi no Mikoto, líder dos Tensões, Japão e avô do imperador Jimmu, que governou Yamato, atual cidade de Nara. Susanoo no Mikoto, líder dos Izumos, Coreias e pai de Okuninushi, que governou Izumo. Deu para fixar essas coisas, mais ou menos? O que é que vai acontecer agora? Nós vamos começar depois a entrar nas revelações divinas até chegar a poder explicar, você vê, diante desse quebra-pau que tem esses dois. A gente pode explicar. Sempre ficou, desde... O templo de Izumo, o santuário de Izumo, será que é a mesma coisa? Deve ser. É porque eu gosto de ver as fotos. Eu já entrei aqui no Google Santuário de Izumo. Isso aqui é bom.
Mas aí tem que ver esse negócio do fogo, né, que está lá. Ah, sim, Santuário de Templo de Izumo. É uma coisa assim... Porque como é que você... Quando a pessoa se esforça, né? Pode errar, mas tenta explicar. Eu sempre estou perseguindo isso. Vocês que me conhecem mais, você vê, ó, começou a morrer morreu Kyosho-sama, morreu depois o reverendíssimo Watanabe, o reverendo Francisco. Aí ninguém explica nada. Eu pego e explico. Por quê? Não estou a fim de ofender, nem de enaltecer ninguém. Estou a fim de dar uma explicação para ver se a gente consegue entender por que morrem as pessoas. Outra coisa foi aquele, que eu acho que tem gente querendo botar isso, votar para saber o tempo de Jerusalém, lembra? É uma coisa que está aí. É outra coisa que eu também enfrentei isso aí. Então agora é a mesma coisa, pô. Pô, a igreja não consegue suspender voo, não voa de jeito nenhum. Né? Então qual é a razão? Tem alguma razão para isso. Né? Tem que parar para pensar. Eu vou dar a explicação aí, vou botar aí na frente. Por isso que estou fazendo todo esse rolamento aí, Esse Izumo é um santuário shintoísta? Izumo é Esse que você shintoísta. falou. Izumo é shintoísta. É porque aqui eu entrei na Wikipédia. Fala, tem umas coisas escritas sobre ele, mas não fala desse fogo. Aqui tem assim, Izumo Taisha. É esse? Será que é esse? Aí já não sei, porque são tanto... O Santuário de Izumo ou Izumo Taisha olha só, é um dos maiores santuários mais antigos, shintoísta do país. Ele está construído no sopé dos montes Kamiwaya e Yakumo. E é dedicado a Okuninushi. É esse aqui, né? Conta a lenda que Okuninushi terá oferecido à província de Izumo a Ninigi, um deus que tinha sido encarregado a Amaterasu de pacificar o Japão e trazer ao imperador os 3 tesouros sagrados, símbolo da descendência divina do imperador: a espada, o espelho e a joia. Agradecida pelo seu gesto, Amaterasu ter-lhe oferecido o santuário de Izumo. Okuninushi, cujo nome significa o Senhor da Terra, está assim também associado ao processo de unificação do Japão, mas também à própria terra e agricultura, mais tarde também associado à instituição do casamento. Ele fala outras coisas, mas não fala desse fogo. Tá. Entendeu? Eu entrei para ver essa questão do fogo também. Não fala. Importante porque às vezes tem detalhes, né? Que você vê que tem uma hora que ele fala que desenvolveu muito, o pessoal do Izumo, do Shogunato, desenvolveu a escultura, né? Enquanto outros desenvolveram mais a cerâmica e tal. Então, você vai ver que o povo Yamato, ele é muito da literatura, entendeu? Então você vai vendo diferenças de várias ordens, nas artes, diferença nas religiões, você vai ver isso. Vou mostrar mais tarde. Deixa eu mostrar para o pessoal. Eu entrei, não sei se dá para ver. Eu entrei aqui de curiosa. Não, nunca dá, né? Não damos. O Santuário de Izumo. Tá dando lá. Dá para ver? É porque eu estou sem óculos, estou vendo tudo turvo. Não, tá dando para ver. Santuário de Izumo é esse, ó. Que tem um tal foguinho aceso. Deve ser. Então a gente, assim, essas divisões estão ocorrendo e você pensa que não ia ocorrer na religião nossa? A guerra não está lá dentro também? Entendeu? Aí você começa a explicar as coisas. Aqui mesmo, quer ver? Pega o Brasil. Tá certo? Por que dá muito essa diferença? Ultimamente você vê muito isso. A pessoa está nos direitos humanos falando da raça negra. Não é isso? Por quê? Mas você pegar historicamente, a raça negra, ela veio da África, veio na forma de prisioneiros, né, de escravos, tá certo? A raça branca veio de Portugal, depois veio de outras imigrações aí, italiana, alemã,
Tudo bem. Aí você começa a ver os embates que tem, não sei o quê, e não consegue explicar. Claro que tem que explicar, pô, esse negócio vai ir lá. E quando você vê isso do ponto de vista espiritual, que é muito mais complicado. Porque se você vai ver, são 3 raças. Raça negra, raça amarela e raça branca. Então, quando as pessoas nascem em cada raça, cara, tem a linhagem espiritual, a linhagem, não é só sanguínea, não. Porque quando dá sanguínea, dá uma confusão desgraçada. O cara vai, como é que é o nome daquilo? Genética, pelos genes. Ih, cacete, às vezes você vê um negão, o negão às vezes é da raça branca, pô, e o contrário da branca tem muito, é o gene da negra. Cara, essa misturada danada, isso é sanguínea, né? Que é muito interessante existir, mas quando você olhar realmente, a linguagem espiritual, ela tem coisas que não tem jeito, cara. As pessoas nascem naquela... Você vê, os prêmios Nobel estão aonde? O prêmio Nobel está na raça branca. Acabou, você errou. Os esportes, luta, não sei o quê, está na raça negra. E a parte aquela afetiva, que o cara até se mata, se suicida com a araquiri, né, que chama. Que é isso? Esse sentimento, tomando o sentimento dele. É a raça amarela, pô. Nervoso pra cacete. Entendeu? Então é assim que funcionam as coisas, cara. Entendeu? Então não tem nada de ficar... Porque aí começa a ver, aí já entra preconceito, já entra um monte de coisa. Não, meu amigo, as coisas são assim. Se você amanhã reencarnar, hoje eu estou aqui brancão, amanhã reencarnar numa raça amarela, numa raça negra, é outra coisa, cara. Mas eu posso ser do raça espiritualmente de uma maneira, mas se eu estiver lá, eu tenho que ou me locupletar ou pagar alguma coisa. Ou tenho um karma, ou tenho um dever, ou tenho um dharma, alguma coisa. Pô. E é assim que funciona. Se eu venho homem, se eu venho mulher, é para isso mesmo, é um aprendizado. Tem gente que se revolta, não quero mais, já vi muita mulher, agora não quero nunca mais vir homem, pronto, mas veio homem, pô. Tem que cumprir as coisas, cara. Aí fica fazendo essa confusão. É uma confusão danada, e o pessoal vai me pichar aí, vai começar a dizer uma opção de coisa. Mas, pô, aí daqui a pouco dá 1 milhão de passeata gay aí na orla de Copacabana. Peraí, cara. Não tem coisa melhor do que fazer isso, não? Aí você vai dizer, é preconceito, porque eu tenho que me libertar, porque eu não sei o pessoal. Cara, dá uma pensadinha aí, pô. Pô, sabe quantos milhões de desempregados tem? Não estão de 50, quanto não, 50, não. 15 milhões de desempregados. Vamos pensar um pouquinho nisso aí, pô. Aí não. Se você fizer uma passeata contra o Supremo Tribunal Federal, que era uma coisa ultra necessária, você é capaz de dar meia dúzia de pessoas aí, pô. Hoje mesmo eu recebi uma postagem aí. Uma mulher foi lá no Senado e esculhambou com o Davi Alcolumbre. Ele passando, dizendo isso, dizendo aquilo. Aí eu botei, quem me acompanha vê o que eu botei embaixo assim, ó. Bato palma, adoro o que ela fez. Aí é uma pergunta que eu faço, mas o governo está fazendo o quê? Quer dizer, o que é que o Bolsonaro está fazendo? Não, está deixando eles fazerem tudo. Por quê? Tem uma razão. Aí eu escrevo tudo isso aí. Então eu votei no Bolsonaro, apoiei ele nisso, agora estou vendo que... Não estou dizendo com isso, que o pessoal é meio assim, sabe? Quando não é branco, é preto. Não tem cinza, não tem vermelho, não tem outras cores. Não. Quando eu começo a desapoiar o Bolsonaro, eu não estou apoiando o Lula, não, cara. O Lula é 1000 vezes pior do que ele. 1000 vezes pior do que ele. Entendeu? O Bolsonaro está se engraçando a querer trilhar o caminho do Lula. Isso aí é um inferno para ele. Não vai ganhar mais nada. Ele está iludido. Bolsonaro, o pessoal votou em você porque você foi antilulista. E que você defendeu para acabar com a corrupção. Então tem a opção de caso, aquele negócio de ficar dando dinheiro para deputado, para senador, agora para senador, para comprar votos, para não sei o quê, isso tudo todo mundo foi contra. E você está entrando devagarinho nisso. Abre teu olho, cara. Nepotismo, um monte de coisa. Tá? Vai ficar feio para você.
Maria do Rosário já disse lá, como é pedindo impeachment seu. Hoje ela pode ser ridicularizada porque o pessoal vai apontar o Lula como contradição, entendeu? Porque ela tem mais do que rabo preso, não tem? Ela ataca um e tem o Lula. Pô, aí não dá para atacar, fazer isso, tá certo? Então, mas um dia pega um cara que não tem rabo preso e começa a falar as coisas. Não é a Globo, não. A Globo, a Rede Globo, não. Você pode falar à vontade, que também não tem nenhum respaldo. Mas pode pegar, por exemplo, pega um religioso desse, um cara que agora tá religioso, estão tudo na baixa, né? Antigamente tinha um Helder Câmara, tinha aquele Evaristo Arne, né? Tinha umas pessoas, figuras maiores, né? Agora não tem. A política também perdeu tudo, não tem ninguém de valor. Mas se encontra um cara de valor, e aí ele fala, o pessoal se aglutina, porque você viu, foi o Bicudo, né, se não me engano, quando pediu o impeachment da Dilma, Bicudo com a Helena Janaína, mas foi o Bicudo que era mais forte, né? Aí começou a valer a coisa. Então, se começar a pegar uma pessoa de um certo valor, empurra. Eles estão empurrando o Moro, pô. O Moro tem um cartaz desgraçado e vocês todos estão deixando de empurrar o Moro, o Deltan da Lagnóia. Aí começa a acusar aquela rebesteirada, dizer que o cara é vermelho, que é muito avançado, e que é, claro, vocês são os conservadores, tá bom. Não quero falar mais sobre isso, não. Isso aí é besteirada e deixa para lá. Vamos focar, cuidar da gente aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aí, se alguém quer saber alguma coisa. Vamos lá. Cadê a Jussara do cemitério? Jussara do cemitério. Ah, tá lá. Jussara tá aí. Boa noite, Jussara. Ó, tem Raul Fernandes, Laudelina, tem Jussara, tem Diara, tem Edivaldo, tem Marconi, tem Zuleika, tem João Carlos, tem Nilma, tem Luciano, tem Christopher, tem Prapa, tem Rodrigo Maia, tem Yoshie, tem Jorge Caetano, Solange, Sérgio, Fernando, Ana Luísa, Lani, vai por aí fora. Tem bastante gente aí, tá certo? Bom, como não tem nenhuma pergunta, então nós vamos dar continuidade amanhã. Então eu vou empurrar esse negócio do mundo que nós estamos fazendo lá, com o Valdo Vieira e Francisco, o Chico Xavier, né? Eu vou empurrar, então, para a semana que vem. Não esquece que amanhã a gente faz isso às 7 horas. E sábado e domingo são o dia da literatura. Vou fazer uma introdução da literatura. E no domingo é o filme, hein? É o filme. Mas não esqueça, por favor, votem. Então, estou deixando aí, já foram escolhidos 2 filmes. Esses 2 filmes que foram escolhidos, bom, são 3, né? Um foi por mim, e os outros 2, se não me engano, foi pela minha esposa. Cara, não dá, pô. Que isso aí faz parte para vocês aprenderem, escolham para vocês receberem como é que se diz assim, uma apreciação a forma do que vocês escolheram. Isso faz parte. Agora, só minha esposa que vai fazendo isso, cara. Aí não dá nem para fazer. Não dá. Eu já tentei, vamos dizer, tentei assim, corrigir ela hoje para a gente fazer um outro filme para ela escolher, porque a coisa que eu queria falar, já vou falar no domingo para ela. Então eu vou repetir o mesmo com ela? Não. Se tivesse outras pessoas, eu falaria diferente, entendeu? Mais coisa. Votem. Aproveite. Hoje eu vou varrer outra. Vai ser outro. Eu vou passar a vara. Por que eu tenho que fazer isso? Eu já estou explicando. Olha só. Eu preciso de pegar esses filmes porque eu tenho 2 pessoas que trabalham para mim. Uma que é a nível de botar o filme para fora, botar para vocês. Porque o filme que às vezes eu boto para vocês aí, esses filmes não existem em YouTube, não existe nada disso. E às vezes quando existe, nem está traduzido, entendeu? Porque não tem legendado, não tem nada. Aí você não sabe falar em inglês, nem francês, nem sei lá, alemão. Pô. Então como é que fica, cara? Então esse camarada faz isso, põe para mim, e agora ele tem que jogar para uma outra pessoa, e essa pessoa vai digitar para mim, porque eu gastei 3 dias para fazer esse filme agora, que vocês vão ver.
Não é fácil fazer isso, eu tenho que repetir a mesma coisa. Já pensou, você pensa assim, você ficar diante de uma... Você bota o filme lá e você fica vendo o filme, para, escreve, continua, liga de novo, dá o play, off, para de novo, escreve. Aí quando você faz, gasta horas, aí depois que você tem que fazer, digitar. Sabe o que é digitar? Para quem cata de milho é diferente, porque o cara que não é cata milho é o seguinte, ele está olhando e não precisa olhar para a tecla, ele fica só batendo. Ele bota assim num lugarzinho mais alto, fica olhando e tac, 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 tac. Ele sabe onde está os dedos, onde está as letras, né, os números. Eu não. Catamilha é o seguinte, você tem que olhar ali e depois olhar na tecla. Você pode bater tudo errado. Depois de fazer isso, aí você tem que fazer o seguinte, tem que ver coincidência. Se tudo que você digitou realmente está lá, você pulou uma linha, não sei o quê, entendeu como é que é? Aí só depois é que eu posso fazer um apanhado, procurar a essência, melhorar as coisas, ou precisar. Olha quanto, foram 3 dias. Então eu estou pagando pessoa para fazer as duas coisas. Um para pegar o meu filme, que vem aqui, eu tenho que pedir, ó, pegar um taxista para levar na casa dele, na rua, gasto também dinheiro de... Entendeu? Quanto ciclo de dinheiro que eu gasto? Então é isso. Então, por favor, votem, porra. Você só tem que botar um número ali, olhar. Faz parte de você olhar as coisas todas. Faz parte. Você olha, se aprecia, escolhe o número. 300, só tem que botar número, não precisa botar mais nada. 302, por exemplo. Então, 302. Entendeu? Só isso. Só comentar, botar um número lá. Puf, o que custa isso, cara? Isso é para você mesmo melhorar, não é para mim simplesmente, não. Até a próxima. É duro. Isso é pior do que ter filho adolescente.